pessoal, sejam bem-vindos no FluxoCast. A gente tem o prazer de fazer a abertura do nosso primeiro com uma pessoa maravilhosa, gerente industrial da Vanelise, amigo, coaching, motoqueiro de fim de semana. Eu quero apresentar para vocês Darlan. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Não sabia que era o primeiro e já gerou, gerou uma frustração. Como o primeiro? Mas inesquecível o primeiro. Primeira vez participando também, né, de um podcast. Então, obrigado pelo convite. Espero que possa contribuir aí e que a gente possa fazer um bate-papo legal. Vai ser, imagina, uma pessoa maravilhosa dessa, tem muito que contribuir. Eu fico aqui pensando, meu Deus, como eu sou privilegiada. O melhor do meu trabalho eu vou numa empresa, tem pessoas maravilhosas, com experiência de todo jeito, eu tenho que fazer uma conexão com essa pessoa. Às vezes eu levo, assim, um agrado daqui, uma coisinha dali, um incenso, né? Eu levo só coisas do bem, incenso, pedras, coisas assim, bacana para deixar a tua vontade. Mas então eu estou muito interessada. Eu conheço o Darlan no dia a dia, na Vanelise, gestor, meu chefe, quando eu estou lá. Então eu queria saber, assim, como é que começou o Darlan? Assim, como é que tu chegou nesse nível? Para mim dar uma inspirada aqui e inspirar a galera também. Bom, na verdade eu entrei no ramo têxtil, eu não diria por um acaso, mas nunca foi o meu alvo, assim, né? Eu sou lá de Criciúma, né, no sul de Santa Catarina. Na minha cidade tem uma escola técnica e sempre tive desejo de menino em trabalhar, gostava de carros, trabalhar com motor e vou para a mecânica. Carros e gostava, né, motor, aquela coisa Sei que tu foi costureira, que nem eu, não. E aí eu entrei nessa escola técnica e lá nesse período, até o primeiro ano do ensino médio, tu fazia as aulas normais e a partir do segundo ano tu tinha as aulas básicas e também as aulas técnicas. E quando a gente iniciou o segundo ano, onde eu tinha que escolher o curso técnico, meu irmão era gerente de uma confecção. E aí ele disse, olha... Tu vai se perder no carro, vem para cá ganhar dinheiro, meu filho. Ele falou, vamos para o nosso ramo. Naquela época, o sistema de AutoCAD ainda estava começando, assim, né? Pelo menos na região, estava chegando lá. E aí, o proprietário da empresa me chamou e falou, olha, se tu quiser estudar isso, tu tens um emprego garantido, tu vem para cá, eu vou investir nisso, e eu preciso de alguém. E ali a mudança foi do dia para a noite, assim, então... Isso quantos anos tu tinha, mais ou menos? Eu tinha 17 anos, né, e 17 para 18 anos. Na verdade, quando eu decidi, foi de 16 para 17 anos, né, e depois fiz mais 2 anos. Em 2000, ano de 2000, quando o mundo ia acabar, né, em 2000 o mundo ia acabar. Uhum. E como o mundo não acabou, eu acabei fazendo estágio nessa confecção e indo realmente para o ramo têxtil. Muito interessante. Eu estava pensando aqui... Enfim, né? Pensando assim, meu Deus, como é que tu chegou a ser assim um gestor? Porque hoje tu coordena muita gente, né, lá na equipe. Então, assim, só pra gente ter uma noção de quem é o Darlan, assim, quantas coisas, assim, quantos setores, pessoas, processos tu cuida, assim, que tu é responsável, que tem que canetear a decisão? A gente teve algumas mudanças, assim, dentro da empresa e a gente separou por unidades de negócio, né? Então, hoje... tem 100 pessoas que estão junto comigo. 100? Né? 100 pessoas. A população hoje de Gaspar toda, ali da minha rua, né? Mas assim, eu não tenho nem amigo. 100. Mas assim, o máximo que já trabalhou junto comigo, assim, direto na liderança, foi em torno de 600 pessoas, né? Onde estava uma área um pouco mais abrangente da empresa, cuidando de mais unidades de negócio. E do ano passado para esse a gente fez uma segregação dos negócios. Então hoje eu cuido de uma unidade de negócio que é sobre o tecido plano. Então especificamente a empresa tem o jeans como o principal, né, o carro-chefe, e essa unidade de negócio como expansão. Há 3 anos a gente possui, né, esse ramo têxtil do plano. E aí com isso eu fui cuidar dessa unidade. Na verdade foi o que eu vim fazer na empresa, né? A gente iniciou... quando eu entrei na empresa foi para isso, para começar a fomentar mais essa área, explorar.
e há 3 anos a gente está conseguindo fazer isso crescer. Hoje a gente já tem, a gente brinca que tem um CEP, a gente já tem um local próprio para isso. Sabia que Gaspar tinha só um antigamente, né? Ontem eu estava falando com o pessoal da Aramis, eles disseram assim, tem uma rua que na outra rua já é outro CEP. Se na outra rua, como assim? É outra realidade, né? Eu acredito que te colocaram numa situação, ninguém tem um negócio em expansão, que nem ali o plano, e vai botar na mão de alguém para cuidar, se não é inovador, se não pensa ali em algo, se não tem experiência. Então, assim, por que tu acha que tu é chamado, tipo assim, junto com o Fluxo também, para estar na frente de projetos novos, assim? Por que tu acha que te escolhem? Talvez, eu sempre digo, tem uma característica que eu acho que ajuda muito, né? Primeiro é a flexibilidade. Eu tenho uma flexibilidade, tenho uma facilidade de relacionamento. Então isso acaba ajudando muito. E tem algumas características assim que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Que é saber se colocar nos ambientes. Eu acho que essa é uma característica bem forte, assim. Dependendo do ambiente que a gente está, precisa saber se comportar como tal e saber respeitar, né? As pessoas. A gente aprende todos os dias, está conhecendo todos os dias, então conseguir fazer uma rede, uma cadeia de ajuda, aproveitar os momentos que tem com as pessoas para extrair o que elas podem contribuir. Eu acho que esse é um fator que acaba contribuindo muito para esses novos projetos. A empresa também tem um novo projeto agora, que vai colocar em funcionamento a partir do 2º semestre, e também veio para as minhas mãos para começar esse novo projeto. E o mais importante, às vezes, não é ter o conhecimento, não é que eu seja melhor ou pior que alguém, ou que tenha mais conhecimento ou menos, mas é conseguir tentar, né, olhar para o negócio de forma mais procedimentada, conseguir entender quais são as variáveis e trazer pessoas para o time, né, que tenham características e conhecimentos que possam fazer prosperar. Então, acho que talvez pode ser isso, não sei exatamente, mas acho que essa flexibilidade e saber se moldar a ambientes tem me ajudado muito, né, ao longo da trajetória. Talvez porque na implantação de alguma coisa nova vai ter assim aquela parte que todo mundo adora, que é mudança, assim, né? Aquela mudança maravilhosa, e aí tu conseguindo transitar bem entre as áreas, sendo coach, né? Então uma pessoa na frente falando bem, analogias. Tu usa analogias de futebol, coisa assim? Às vezes uso, gosto muito. Passa umas dicas pra mim? Primeiro de futebol, depois das dicas de futebol, porque sempre tem alguém que faz alguma coisa, tipo, o jogador tá lá, tem o escanteio. Tá, mas peraí, onde é o escanteio? Eu não entendi. Acho que assim, a analogia mais bacana que eu gosto de usar de esporte é treinamento. Eu acredito que isso é o principal, assim. Essa questão de treinamentos, ninguém é bom fazendo uma vez só. Acho que a repetição faz a gente se tornar melhor a cada dia. E o esporte tem muito disso, né? O esporte tem muitos líderes, hoje os técnicos que se destacam falam muito sobre isso. E acho que tem 2 pontos principais, assim, a repetição, tu treinar cada vez mais e tu conseguir buscar nas pessoas tirar elas da zona de conforto. Tem algumas pessoas, alguns líderes que falam em pressão, né? Precisa pressionar, a pessoa vai se moldando quando está pressionado. Mas eu acho que tem uma conotação, às vezes, né, ruim quando tu fala em pressão, mas quando tu consegue fazer com que a pessoa não esteja confortável, né, desconforte ela de alguma forma, faça com que ela busque o melhor, busque algo a mais, não esteja satisfeita só com o resultado, tu consegue fazer com que ela tenha desempenho melhor. E se o teu time tem bons desempenhos e busca resultados melhores, automaticamente o teu negócio vai ficar melhor. Então, acho que aí está o grande, talvez, a grande sacada de fazer analogia a esportes. O esporte é algo que busca, com treinamentos, repetir os movimentos para depois executar. E acho que tem muito isso, essa analogia eu uso muito assim com um time que é a primeira vez que está fazendo, é óbvio que não vai ficar perfeito.
A gente sabe disso, talvez tenha que olhar todas as variáveis possíveis para evitar o menor problema possível, mas tem que fazer, repetir. Só tem uma coisa que não pode acontecer, é repetir os mesmos erros, né? Pode errar, mas tem que ser erros novos. Puxa. Acho que isso é importante. Eu estava pensando aqui, eu sempre fico na dúvida, assim, eu tenho um monte de dúvida para tirar contigo. Estou fazendo aqui uma breve consultoria. Tu falou que tu tem várias pessoas ali que tu gerencia e tal. E tu sabe que, assim, a gente faz consultoria em empresas. Mas daí quando a gente olha para dentro, é muito difícil, sabe? No teu dia a dia, assim, como é que tu se blinda? Porque eu tenho um esquema assim, eu vou atender a Vanelise. Eu fico 2 dias e vou embora. 1 dia e vou embora. Porque daqui a pouco eu estou concordando com os problemas, já estou com pena, porque daí ele já está sofrendo. Então, assim, não, ele parece muito bom, olhando aqui para mim, ele está ótimo. Então, assim, como é que tu se blinda do dia a dia, assim, tipo assim, tu fica afetado e pensa, não, amanhã eu vou tomar essa decisão, ou, pera, deixa eu dar um respiro aqui fora. Como é que tu resolve, assim, sabe, no fogo, como é que tu vê a solução, assim? Uma dica fácil? Essa é a parte mais difícil, é a disciplina. Acho que assim, a gente consegue escutar pessoas, né, mais experientes, escutar pessoas de sucesso. Lá na Vanelise a gente usa um coach que a gente faz e é fantástico. A gente acaba se conhecendo mais, né, de si mesmo e acaba conhecendo e estudando muito a questão de pessoas, né, comportamento humano. Acho que entender mais de pessoas faz com que tu tenhas mais sucesso na tua liderança. De 5, 10 anos para cá, acho que o perfil tem mudado muito, né? A geração mudou totalmente, então hoje a gente tem pessoas de 60 anos e tem pessoas de 19 anos. Então isso é muito difícil, é o desafio diário. E eu não sei se o brasileiro, porque eu nunca convivi ou morei fora, mas o brasileiro tem uma característica normal de reclamar e de colocar a culpa sempre nos outros. Então o dia a dia é isso, o tempo todo escutando, né? O meu problema foi esse, porque fulano, porque ciclano. E acho que essa é algo que é desafiador para a gente. Por mais que a gente saiba que precisa fazer isso, eu tenho, dentro da minha rotina, por exemplo, todos os dias eu chego de manhã na empresa, e num dia comum, eu sento na frente do computador, um cafezinho. Tu senta no computador? Que legal! Nós temos uma realidade tão diferente. Eu sento na frente do computador e em meia hora, 40 minutos, eu olho os principais indicadores, né, do que aconteceu no dia anterior, principalmente a parte de produção, a parte de vendas, que está muito conectado uma coisa a outra, a parte de qualidade, né, aquilo que está de acordo, aquilo que não estava de acordo, e depois de olhar alguns indicadores, o pessoal usa muito, eu não sou muito adepto a esses nomes, né, mas o pessoal usa muito, vai ao Gemba, né, então faço o giro dentro da fábrica, visito as áreas, então costumo passar em todas as áreas, e nesse momento, acho que é o momento de conexão com eles, assim, de perguntar os problemas. Se está tudo bem, se não está tudo bem, e ali vem os problemas. Acho que a gente criou uma metodologia lá, né, que é a gestão diária, né, então existe um momento do GD, existem as reuniões diárias, os líderes fazem, né, existem mais de um momento, para cada assunto ou para cada tema existe um GD, acredito que são 3 ou 4 ao longo das áreas específicas. Não se reunir todo mundo fica difícil porque são temas específicos, mas assim, a gente toda segunda-feira faz uma reunião estratégica de planejamento para a semana, e claro, sempre olhando um pouco mais à frente, e ao longo dos dias, dentro dos GDs, fazem um monitoramento disso. Quando algo não está de acordo, aí é onde levanta a mão e a gente conversa. Mas é inevitável que nesse giro pela fábrica venham todas essas discussões, venham essas reclamações. E aí é o momento de voltar para dentro da sala, de analisar aquilo que foi encontrado lá, fazer conexão com os números, porque existem os principais indicadores que são a base, né? Mas depois existem muitos outros, né? E a questão do próprio custo operacional, de como que a gente está conseguindo administrar, a própria questão de manutenção, o que precisa, se precisa de material humano ou se realmente é de um investimento de recursos.
Isso depois passa por conseguir desligar um pouco daquilo que tu viu, mas conseguindo fazer uma conexão. Mas nem todos os dias a gente consegue desligar, assim, eu não tenho essa mágica de conseguir sair totalmente dos problemas. Mas eu brinco que a gente tem que ter algumas fugas, né? Então, eu tenho uma fuga que é... A cachaça. Ah, não, me engano. Ainda não. Eu gosto, mas ainda não. Eu costumo levar umas cachaçinhas lá, mas não dá. É só o pessoal de TI mesmo. O pessoal de TI eu ganho. A galera, a gerência não tem coragem. A gente, na verdade, assim, eu gosto de esporte, então gosto de jogar um futebolzinho. Tem a questão de conexão com o filho, assim, né, com a família. Então, os momentos de fuga, de criar alguma coisa para poder se desligar um pouco. Mas é inevitável, assim, a gente tenta, por mais que treina, que se prepara, mas ainda assim tem alguns momentos que é inevitável tu não estar conectado com aquela realidade de problema. Mas a gente, como líder, eu acho que o papel é conseguir sair o mais rápido possível deste momento. A gente tem que conseguir olhar para esses problemas e, por mais ruins que eles sejam, eles não deixam de ser uma oportunidade de tu se desenvolver e melhorar. Então, essa é talvez... É o que eu tento usar. Eu digo que eu tento porque nem sempre eu consigo de imediato fazer isso, mas é buscar dentro dos problemas por que eles aconteceram, sabe? Muito se fala hoje, né, na literatura, a causa, a raiz do problema, mas de fato é isso. O que aconteceu? Por que ele existiu? E não negligenciar, principalmente não negligenciar as áreas. Essa área que não vai errar. Não, de fato, o que é possível fazer? Se eu não sou o causador, e tem uma analogia que a gente brinca lá, que usa muito, ou eu faço parte do problema, ou eu faço parte da solução. Então, se eu não estou fazendo parte da solução, eu já sou parte do problema. Então, é tentar com o pessoal trabalhar isso. Então, acho que essa é uma ideia que a gente costuma buscar, mas nem sempre funciona. Não, assim, ó, eu giro muito pelas fábricas. E aí, alguns que eu escolho para vir aqui no podcast, e exatamente o teu, que é o primeiro, é porque eu fico encantada com a equipe. Então, assim, como é que eu vou numa equipe e tá todo mundo tão conectado, assim, parece todo mundo buscando melhoria. E aí é legal, assim, ó, tipo assim, junta várias pessoas na mesa e às vezes essa causa raiz vem com pergunta, né? Na prática, fala pro cara da qualidade, mas por que isso daqui reflete lá na tua área? Quando chega ali para ti, o que acontece? Ou, na modelagem, o que tá acontecendo? Como é que tu faz para ter essas, para estratificar esse problema? Tu faz de pergunta mesmo? Tu pede números? A tua gestão é tipo como? Eu quero esse segredo. Eu acho que é muito... Assim, a conversa ela é fundamental. E eu acho que a transparência nas conversas, para mim... estamos com esse problema, galera. É isso. Dentro dessas conversas, não uma vez só, mas ao longo de muitos conflitos que a gente vai administrar, as pessoas começam a entender que não adianta falar para mim da Andréia, porque a primeira pessoa que eu vou chamar vai ser a Andréia. E isso aconteceu, eu tive um exemplo de uma liderança minha que fez isso, e aquilo para mim foi marcante. Quando eu falei de uma outra pessoa, no começo da minha carreira, ele disse, foi essa pessoa, então peraí que a gente vai tentar resolver. E chamou outra pessoa, sentou do meu lado e disse, agora eu gostaria que tu falasse para ela sobre isso, para vocês se resolverem. E a gente se resolveu. É óbvio que a pessoa ficou, num primeiro momento, frustrada comigo. Por que eu não falei com ela? Por que eu fui direto, né, superior para falar isso? E aquilo me marcou. Então, depois daquele momento, eu mudei a forma de agir. Então, quando eu consigo levar isso para as pessoas, quem está comigo agora já sabe. Então, as pessoas que hoje estão ao meu redor já sabem que não adianta muito, elas têm que cuidar, porque eu não vou por uma fala, eu vou confrontar as ideias, eu vou confrontar as falas. E normalmente os conflitos são resolvidos numa mesa redonda, é muito mais fácil. E aí é clareza, é dar abertura, então acho que isso consegue... Conversa primeiro e daí tu vai... Tá, entendi, então deixa eu ver dados. É isso aí, sai da fala. Começa a conversa na fala para entender, porque ali é sempre o fio, na verdade nunca é o problema. Ali é só a o que está dando é o que transbordou, é mais ou menos isso. E quem são os envolvidos?
quem que pode estar. E aí reúne todos, daí sim, daí tem que buscar dados, não tem como tomar decisão sem buscar os dados. Mas aí reúne todos e aí tira um pouco esse conflito, deixa de ser pessoal e realmente passa a ser um problema do negócio. Acho que a busca, eu acho que o desafio do líder é fazer com que as pessoas estejam trabalhando, né, em prol do mesmo resultado coletivo. Porque muitos têm os seus desafios e os seus buscam as suas metas individuais. Acho que quando a gente tem metas coletivas, e aí está uma grande charadinha assim, que eu vejo algumas pessoas, algumas empresas se perdendo com isso. Essas metas têm que estar claras. Todos têm que saberem as metas, todos têm que saberem o que a gente está fazendo, por quê, como que a gente está fazendo, qual é o desafio. A gente quer chegar em algum determinado local, a gente traçou um caminho, principalmente a parte mais estratégica da empresa, já traçou o caminho, mas a gente não vai sozinho na parte estratégica. A parte operacional tem que entender isso, tem que saber. Então, o que a gente busca nesse contato, nessa fala, é de muita transparência, não de falas em si, de conversas de números, de estratégia. Claro que tem algumas estratégias que são, talvez, não podem ser totalmente explanadas, mas o que impacta no dia a dia, as pessoas precisam saber. Então, eu acredito que é um mix aí de transparência, de que todos tenham acesso à informação. A coach que trabalha lá, né, que ajuda muita gente nesse desenvolvimento, ela fala que se tem hoje, né, a maior do percentual de problemas relacionados sempre o vilão a comunicação. Ela diz que muitas vezes não é a comunicação, às vezes é a informação, porque não é nem... Que mostra a verdade para cada um e comunica, forma, né? Isso, não é a forma como tu vai se comunicar, mas às vezes é o fato em si que a pessoa nem sabe. Então, tem uma relação e realmente assim, faz muito sentido. Às vezes a pessoa não tem nem informação, não é que ela não queira, é que ela não tem a informação. Então, essa questão da informação ajuda muito. Mas quando isso vence essa barreira de a gente conseguir sentar numa mesa, olhar os problemas, aí sim, aí começa. Olha os números. Tem várias metodologias, assim. Já usamos a 3 em alguns momentos. E aí começa a falar, vamos fazer um brainstorm. Gente, é uma conversa ali, informal, mas precisa ter um time conectado. Se o time não está conectado, pode falar o nome, a fórmula, o que quiser. Não vai funcionar. Tu acredita, assim, só entre nós aqui, e os nossos... Só entre nós e todos que estão nos vendo. E todos que estão nos assistindo, milhões, né? Milhões. Então, assim, tu acredita em que tipo de time? Por exemplo, dificilmente um dono, quando vai começar a colocar ali as pessoas, né? Que nem a gente que está construindo uma empresa... De repente, eu estou sempre contratando parecidos com a Andréia, sabe assim? E aí, 5 Andréia junto, já dá briga. Então, assim, eu estou sempre querendo... Não, eu não vou pensar só no meu jeito, mas eu quero que corra atrás, eu quero que não sei o quê. Então, assim, como é que tu define os mais perto de ti? Tipo, tu tem uma galera, né, que trabalha ali contigo, mas tem alguns que tu sabe que é aqueles que tu pode contar, que tá do teu lado lá. Como é que tu escolhe? Tu escolhe tudo parecido com o Darlan? Tem que andar de moto? Só pra gente deixar uma dica pra galera. Tem que gostar de futebol? Eu não gosto, mas eu queria estar lá. Esse é o desafio. É mais fácil quando tu encontra pessoas que têm, né, semelhanças, é mais fácil. Mas aí é onde a gente às vezes não consegue evoluir muito, né? Uhum. Então, o que eu vejo como ponto importante é diversificar o time, né? Eu já tive momentos na minha carreira que eu não gostava que as pessoas me confrontassem, né? Não gosto hoje que elas me confrontem, né, no sentido hierárquico, principalmente com falta de respeito. Mas as pessoas também precisam deixar a gente desconfortável, sabe? Eu acho que é importante ter pessoas que pensam diferente. Porque se todos pensarem da mesma forma que eu, o resultado vai ser aquilo que eu imagino. E se a gente consegue administrar, nem sempre foi assim. Em vários momentos eu pensei diferente.
Mas ao longo do tempo, a experiência, 25 anos de confecção. Você tem 25 anos de confecção? 25 anos de confecção, então isso acaba ajudando um pouco. Se tu consegue canalizar e fazer com que as pessoas trabalhem juntas, quanto mais diversificado, melhor. Melhor porque tu vai... Tem várias coisas, e isso o coaching me ajudou muito nesse sentido, né? Tem várias coisas que não passam pela minha cabeça, que eu não tenho habilidade. Eu tenho um pouco mais de conhecimento em algumas áreas, que eu conheço especificamente. Outras áreas eu não conheço. Então, quanto mais pessoas diversificadas de conhecimento, de experiências tiverem ao meu redor, provavelmente a gente vai ter uma abrangência maior dentre qualquer assunto que a gente colocar na mesa, sabe? Então, isso é um desafio de conectar essas pessoas, né? De manter o time unido, mas eu acho que esse ajuda e assim, acho que isso tem, na minha experiência, tem dado resultado e acho que para todos, assim, que conseguem administrar pessoas com conhecimentos diferentes, com experiências diferentes, acho que o resultado de sucesso acaba sendo maior. Tá, vocês têm... Conta aí só para mim mesmo. Tu tem coach que te ajuda no... É porque assim, ó, vamos supor, a nossa empresa é pequena. Então, eu tenho que fazer o comercial, fazer o podcast, atender a consultoria. E não sei se daí é pessoal e daí, enfim, tu vai poder dizer isso com 25 anos, eu aí começando, que eu praticamente minha idade. Daí... Me chamou de velho agora. Então, assim, às vezes, assim, a gente se pega no trabalho, né, dentro da equipe, tipo, perdendo a linha, assim, tipo, eu não podia brigar, porque se eu for um gestor, eu olho lá o Darlan, eu olho, assim, alguns gestores perto de mim, eu penso, é a pura sanidade. Aquela pessoa é calma, ela é centrada. O que eu fiz? Falta de terapia, coach. Então, assim, será que é porque a gente está muito no fervo, ainda não tem as pessoas-chave, que está deixando a gente ficar assim meio... como é que eu vou dizer? Não tão polido, gerencial e falando bonito, assim, com toda a equipe, instruindo da melhor maneira, é muito no exemplo, sabe? Então, tipo assim, ó, eu tô fazendo assim, tu já aprendeu, né? Não dá tempo de ensinar. Então, assim, tu pegou essa fase alguma vez e tu já foi assim meio... Ou tu sempre foi centrado assim, decisor top? Não, eu acho que eu também tive muitos tomos e errei bastante, né? Eu acho que isso ajuda no teu crescimento. Eu vejo que só na experiência, a experiência precisa de conhecimento, mas só conhecimento sem experiência também não ajuda muito. Hoje em dia eu até acredito que a experiência ajuda mais ainda do que o conhecimento para determinados nichos. Eu acho que existem nichos e nichos de situações, né? Empresas, modelos de negócios, funções específicas, mas assim, eu muitas vezes me deparei com isso. Eu tive uma experiência negativa, acho que essa foi, eu falo para as pessoas que convivem comigo sempre sabem disso. A gente tem um café, né, com os funcionários, a gente faz, né, café... Eu nunca tive lá como funcionária. O café tem coisa para vegetariano? Não tem. Ah, não tem? Não sei se eu mudei. Mas o café dá para tomar. É verdade? A gente sempre faz um café e assim, eu gosto muito de estar próximo das pessoas. Então, tenho os supervisores que estão, né, diretamente ligados, mas uma vez por mês a gente faz um café com o pessoal realmente da fábrica. E aí surgem muitas histórias, surgem muitas coisas interessantes que no dia a dia tu passar pela pessoa tu não vai imaginar, né? Uhum. Mas isso traz pra gente também uma base do tipo de pessoas que estão ali com a gente. E eu acho que sim, isso é algo que é importante a gente levar em consideração, né? Esse tipo de pessoa, quais são as características, qual é o sonho dela, qual é o desejo dela. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de virar a chave entre ser liderado e ser líder. Então, quando eu comecei a ter a função de líder, eu ainda... Tu foi preparado, tipo assim, ou não? Não. A parte de liderança em si, eu acredito que é muito da base, assim, vem da minha família. Meu pai, mesmo sem ter estudo, o meu pai sempre foi líder
de comunidade. Então, meu pai sempre foi presidente de bairro, de associações, participava das escolas, as associações do colégio, líder da igreja, participava da igreja católica, então assim, sempre foi coordenador, membro, sempre esteve envolvido, e isso a nossa família tomou como base isso, né? Meu irmão seguiu isso também, meu outro irmão também, tem uma irmã. Não vai para a igreja? Eu até vou menos, mas vou. Mas assim, nunca fui líder dentro da igreja, né? Mas assim, essa coisa vem da família, assim, da base. Mas o que eu hoje, né, com a experiência, eu sempre consigo, eu acho, né, na maneira de analisar, que uma coisa é ser líder, outra coisa é ser gestor, né? Para mim, o líder é aquele que consegue ser exemplo e aquele que consegue fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito. Independente do que for, independente se for numa escola, numa igreja, influencia, né? se for numa organização, ela acaba influenciando as pessoas. Então, ela faz com que as pessoas queiram algo. Eu acho que esse é o papel do líder, conectar essas pessoas. Existe um trabalho, independente de onde tu estás. Se tu consegue fazer com que as pessoas trabalhem juntas, né, tu acaba sendo um líder. E essa parte do gestor entra quando tu precisa dar resultado para algo. Então, assim, é muito mais do que liderar pessoas. Não necessariamente uma coisa estar amarrada à outra. Pode ser um bom gestor, que vai gerir uma empresa e que não exerça nenhuma função de liderança, porque é uma empresa que tu vai tocar ela sozinho, ou tu depende de uma ou duas pessoas. Mas talvez os melhores gestores, ou aqueles que se destacam mais, é aqueles que conseguem conciliar o papel de fazer a gestão e ao mesmo tempo ser exemplo, e ao mesmo tempo olhar para isso com olhar de ok, a equipe está ali, ela errou, mas eu preciso estar junto. O que eu posso fazer agora? O que eles não viram? O que eu não vi? O que passou por isso? Então, e tive momentos em empresas que eu trabalhei, e acho que o que resume a pergunta eu tive um desligamento até hoje, nesses 25 anos, e talvez esse desligamento foi o que mais fez eu me desenvolver. Foi o que mais me machucou ao longo, né, desse período. Hoje, é óbvio, né, isso está muito superado, mas foi aonde marcou muito, assim, foi a primeira vez. Então, para mim, eu tinha opções de empresas que estavam, né, interessadas no trabalho, tinha uma condição de poder fazer essa transição, mas para mim foi muito marcante, assim, e aquilo fez eu mudar para algumas coisas. Eu era uma pessoa extremamente dedicada, só que não era dedicada no papel de líder ou de gestor. Eu estava junto com o time, mas às vezes estava junto demais. Estava junto fazendo, estava junto, hoje tem que fazer algumas horas extras. Eu queria estar lá com o time, estar lá fazendo. E muitas vezes eu não conseguia desvincular para olhar às vezes de cima e entender, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui junto? Perdi muitas noites de sono com isso, tanto dentro da empresa quanto fora. E isso não, na hora do meu desligamento, isso não foi levado em consideração, sabe? Sim. Então, com certeza, eu aqui não estou falando que a empresa que me desligou não tinha os seus motivos. Com certeza ela tinha. Talvez o papel que ela queria de mim, eu não estava fazendo. Então, mas estava dando o teu melhor, né? Para mim, ti, né? Eu estava dando o meu melhor. Mas o que a empresa precisava não era aquele melhor. Talvez o alinhamento claro dos objetivos, né? Então, essa foi a virada de chave de entender, e talvez respondendo a pergunta, estar com o time, junto com ele, fazendo, não necessariamente faz que eu acho que é importante, mas não faz com que tenha um bom resultado como líder. Acho que essa questão de ser líder sim, estar nos momentos difíceis, ter conversas difíceis. Eu acho que o que se fala muito sobre líder hoje, né, que ninguém mais quer ser líder, que ninguém mais Tu tem medo de ser um líder assim que ninguém gosta? Ou tu não tem essa questão de eu não preciso ser amado? Ou não, eu quero ser o cara que faz a diferença na vida das pessoas para o bem, e se eu tiver que fazer uma coisa ruim, se tu tiver que fazer uma coisa ruim, o que tu faz? A tua abordagem aí? Passa para o supervisor, não? Não tem. Supervisor Anjo, vem cá. Tem que ter conversas difíceis. Eu acho que tem que saber ter conversas difíceis. Hoje, para mim, né, quando às vezes as pessoas perguntam muito, o que
que eu faço? Assim, como é que eu me preparo? Aham. Dá uma dica para isso e tal. Primeiro tem que conhecer de pessoas. Tem que saber sobre pessoas. Tu estudou coach mesmo? Sim. Não só na Vanelise, mas pessoal também. Sim, antes, né, eu já fiz um coach pessoal antes da Vanelise, foi junto com uma outra empresa também, então isso acaba desenvolvendo muito a gente, assim, porque tem alguns vícios e que a gente não consegue muitas vezes perceber. Eu acho que o coach traz muito isso. Ele traz uma percepção de ti diferente daquilo que tu consegue se observar. Então, que não é uma verdade absoluta não. tua, né? E o teu jeito para explicar, para fazer, né? E isso acaba ajudando muito, assim, entender que tu tens um modelo mental e que tu tens a tua decisão, se tu quer seguir aquele modelo ou se realmente tu quer assumir o papel dentro daquilo. É algo muito difícil, mas é uma prática diária. Nem sempre a gente consegue. O coaching, ele ajuda muito a gente olhar para dentro e entender por que eu tenho esse comportamento. Por que naquele momento, né, de uma mudança, naquele momento de uma mudança de rumo dentro da empresa, a gente fala muito em gestão da mudança, né, vai ter uma mudança, vamos preparar essa mudança, mas tem os estágios dessa gestão da mudança. Quando a gente entende isso, quando a gente estuda esses estágios, a gente percebe que é o comportamento natural das pessoas. Vai ter uma mudança, o primeiro momento é de negação. E não é porque ela não quer, é natural, que está ali nela. É o natural do comportamento. Foi o que vocês fizeram na implantação, eu achei tão massa, eu tenho que contar para todo mundo isso. Quando a gente foi fazer a implantação, vocês falaram assim, a gente vai contratar uma pessoa para fazer gestão da mudança. Eu disse, não acredito. Eu fiquei até pensando, gente, o que é essa condução? Então, assim, foi diferente quando tu teve com ou sem gestão da mudança esse trabalho? Se tu puder explicar, porque isso é tão legal. Muito Juro diferente. que eu até pensei, vou contratar alguém na minha equipe só para fazer isso. Então, foi muito diferente. O resultado, né? Foi muito diferente. Nós temos a coach que faz assessoria na empresa e a gente tem... Um dia eu podia falar com ela, né? Com certeza, e super indico ela até. E ela traz para a gente essa visão, né? Todos os gestores passam pelo coach, todos. Quando a gente contrata algum supervisor, alguém de liderança de destaque, ele já entra automaticamente na fila para passar pelo coach. Então, é um processo que ele não tem fim, né? Ele tem reuniões semanais. Ele tem um início. No primeiro são algumas sessões, né, que a gente faz uma vez por semana, onde a pessoa traz um material e ela, né, mostra muito sobre isso. Os comportamentos, né, o perfil das pessoas. Então, existem hoje essas técnicas, né, e o estudo, existe um estudo aprofundado sobre isso. E eu sou apaixonado por isso, eu gosto muito disso. É muito massa. Tu sabe qual foi a primeira análise comportamental do mundo? Não. A primeira. O horóscopo. Meu Deus, qual é teu signo? Escorpião. A gente vai ser amigo para sempre. Tranquila, não quero ter um escorpião. Inimigo, né? Inimigo, não dá. E nesse processo, assim, nesse período, ela traz muito isso, né? O comportamento. Quais são o perfil de pessoas, né? Como se comportar com cada perfil. E aí ela faz uma analogia às gestões que existem, né? Gestão da mudança. E existe um material muito bacana que ela trouxe. E quando a gente foi fazer a implantação, a gente vinha, né, de uma outra implantação que foi... não teve gestão da mudança. Não teve. E ela foi um pouco frustrada, assim, né? Aconteceu uma mudança grande dentro da empresa e isso não foi trabalhado, essa mudança. Uhum. Teve um modelo de uma linha de raciocínio que foi usada e que talvez, assim, não quero dizer que foi mal preparada ou que não foi estruturada, mas ela não foi preparada as pessoas para receber isso. Foi feito treinamentos e existiu um cuidado, mas talvez muito técnico e não um cuidado com as pessoas de preparar. E esse material, né, que a coach usa lá com a gente, quando fala da gestão da mudança, ou qualquer material que tu pesquisar sobre gestão da mudança, fala muito das fases que existem, né?
Então tem a primeira fase que é a da negação, depois é aquela onde tu começa a colocar para fora, pô, por que a gente vai fazer isso? E aí é a parte mais frustrante. Pra quê? Tão de besteira com isso? Tava Vamos ótimo. botar dinheiro fora, aí não precisa. Depois de um tempo, começa a assimilar algumas coisas e começa a pensar, tá, mas espera aí, mas por que será? Uma coisa nova, será que não pode contribuir de alguma forma? Então, essas fases a gente tentou naquele momento, né, especialista, que era o coach, em trazer para as pessoas. Conscientizar que vai acontecer isso. Exatamente. Então não é que está dando errado, é porque é natural ter ali a negação, e aí eu não sei, eu vou estudar depois. Mas assim, ela trouxe esse comportamento e ela disse, gente, agora vocês vão iniciar um processo de negação. E ela explicou todos os estágios. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. E assim, o importante é que vocês saibam que é um processo natural e explicou sobre esse processo. Então, isso ajudou as pessoas, né, a se prepararem para aquele momento. E eu acho que quando eles trazem para a gente essa visão de que é um padrão de comportamento e a gente pode mudar, natural, né? Aí que está a sacada de a gente conseguir não seguir aquele padrão de comportamento. Isso é um desafio diário. Ela me corrige muito, ela me cobra muito, às vezes me encontra na empresa e aí ela, tá, essa postura? Que ai, até a postura? Ai, meu Deus! Essa postura é tua, né? Participou de várias conversas e reuniões que a gente faz com o time e às vezes ela dá um feedback, né? Senta, olha, pô, legal, tá melhorando, tá, ó, cuida disso aqui, cuida daquilo ali. Algumas expressões, né? Eu tenho uma fala... A gente fala, é verdadeiro, né? Eu tenho uma fala muito informal. A minha fala é informal. Não consigo pode ser extremamente formal. Pode, mas tem que ter alguns cuidados com isso. E eu brinco com ela, não me testa que eu caio em todas, eu erro, eu não consigo. Parece então... que daí eu corro atrás desses dali. Mas assim, isso ajuda, né? São movimentos que é o que a gente fala, treinar. Então, se tu tens os feedbacks que eles podem te trazer benefício, esse é o importante. Eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que me ajudou, Darlan, assim, na minha carreira foi escutar as críticas e ter a resiliência de absorver aquilo que realmente pode fazer para melhorar. Claro que até entender um pouco mais sobre isso, sempre teve o sentimento de frustração em vários momentos e às vezes é inevitável que isso aconteça. Mas quando a gente entende um pouco dessas fases, a gente sai mais rápido. E ela traz muito isso dentro da metodologia dela. Não vai deixar de existir as fases da gestão da mudança. Todos vão passar. Vai ter que ter. Só que quanto mais conhecimento tu tens, mais rápido tu consegue passar por todas as fases. Então, por exemplo, a parte da negação, dificilmente eu já tenho. Quase isso não passa mais por qualquer natural. mudança. Hoje já virou natural. Então eu já pulo essa etapa. Superou muito. É isso. Então, isso ajuda muito. Por isso que eu digo, o coaching ele ajuda muito. Claro que daí tem a empresa, né? Também nos proporcionou o Enneagrama, né, que é o estudo. Tu é qual tipo? Eu 3. Eu sou o tipo 3. Eu sabia, líder nato. Eu sou a pessoa que chora, é o 4. O romântico, eu olhei os bonequinhos lá e disse, eu sou todos, menos esse chorão aqui, ó. Esse chorão aqui eu não sou. Pois eu não sou o chorão, mas de onde? Eu tive muita dificuldade de me identificar, né? A gente passou pelo processo de coach. E nesse processo, nessa quantidade de aulas, né, que a gente esteve lá, eu fiquei com dúvida, né, de qual, né, tipo do Enneagrama seria. E depois, na conversa individual, aí eu consegui me encontrar mais, assim. Mas é isso, assim, a gente entendendo os comportamentos, entendendo o padrão, fica muito mais fácil de a gente conseguir não cair no automático. Fica mais fácil e a gente, isso aqui é o comportamento natural que eu teria. Eu preciso neutralizar, como eu trabalho dentro do Enneagrama, preciso neutralizar esse comportamento. Isso acaba ajudando bastante, assim. Sabe o que eu queria te perguntar? Eu estou aproveitando para tirar... eu estou perguntando tudo que eu quero aqui, né? Que eu coisa, não sou né? Coach, não tenho formação para isso, longe disso. Mas é que tu passa uma segurança, é a coisa do 3. Eu já estou aqui, ó, tu já está me influenciando. Tu já viu assim, ó, equipe, porque eu acredito numa teoria de que a gestão reflete no comportamento das pessoas.
Mas eu queria ver se tu viu na prática em alguma vez isso na tua jornada ali de bodas de prata? Bodas de prata. Então, assim, tu já viu setores mudarem o comportamento porque tinha um gestor de um jeito, outro gestor de outro, por exemplo, um gestor muito mais comercial, um gestor muito mais produtivo, um gestor muito mais indicadores. Tu já viu mudar o comportamento? Muito, muito. Até assim, o perfil nem sempre é só o fator determinante. Eu acho que talvez a condução com os liderados, assim, se o liderado se sente à vontade para poder colocar para fora aquilo que ele tem de melhor, se é criado um ambiente para ele, para que ele possa trabalhar, buscar a sua plenitude daquilo que ele consegue entregar, respeitando os seus limites, acho que isso facilita muito propiciar um ambiente saudável, né? Quando o liderado não tem confiança, ele não tem segurança no líder, é onde começa a ter os bloqueios. E acho que esse me ajuda muito, né, com os times. Eu sempre tenho relações leves com as pessoas. Então, acho que essa brincadeira, né, de tá sempre rindo, tem muitos problemas, tem muitas conversas difíceis que a gente precisa fazer, mas não precisa ter um clima ruim por isso. Uhum. As pessoas são contratadas, eu também sou contratado para ter um resultado e eu preciso trabalhar dentro daquele propósito. Falo para as pessoas que estão comigo, a gente faz combinados, né? A empresa contratou, então a gente tem um combinado. Ela está ali naquele período para ficar disponível para a empresa. Mas não é só isso, porque ela foi escolhida, porque ela tem características que possam contribuir para isso. E aí, essas características, elas são baseadas na função que a gente tem. E essa função requer alguns deveres. Então, os combinados servem muito para isso, para a gente alinhar aquilo que precisa. Mas a forma que ele vai fazer, a condução que a gente vai ter, isso define muito o ambiente onde ele está. Se ele se sente à vontade para colocar todas as suas ideias, para trazer. Eu passei por um momento assim na troca já trocamos algumas vezes, né, de times. As pessoas estão acostumadas com o seu líder, né? Então cada um tem um comportamento e aí tem níveis de confiança que tu consegue construir que num primeiro momento que tu vai chegar tu não vai conseguir ter um nível de confiança máximo. E ao longo do trabalho, né, se um liderado, numa primeira ideia ruim que vier, não conseguir administrar e expor, não tem nada a ver isso e tal. As pessoas vão ter um ressentimento de, às vezes, falar algo que elas estão pensando e que, óbvio, né, hoje, né, o presidente da empresa onde eu atuo hoje, ele diz assim, traz a informação, traz. Talvez de 10 coisas, a gente vai aproveitar uma, mas aquela uma pode fazer a diferença. E isso é uma grande realidade nossa. Às vezes pode ser uma besteira, mas dentre algumas besteiras saem muitas coisas boas e às vezes uma solução que tu diga assim, como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não tive essa ideia antes? Mas por isso que a gente tem um time e acho que essa questão de estar num ambiente confortável, seguro, eu acho que de confiança, né? O confortável, ele é confortável de as pessoas se sentirem bem, mas não confortável de aceitar... Estar no mesmo lugar. De estar no mesmo lugar, ou às vezes de se confortar com a forma que é feita. Acho que a melhora e a evolução só acontece quando tu não está confortável. Eu sempre fiz assim. Ok, mas quantas maneiras diferentes tem para fazer? Eu não conheço. E eu acho mais legal ainda quando vem um supervisor e diz, mas eu nunca fiz de outro jeito. Tem algum outro jeito? Isso é fantástico. Quando eles querem entender se existe outro jeito. A minha experiência foi só aqui. Como é que era feito lá em outro lugar? As tuas experiências onde tu teve? E eu acho que isso a gente consegue identificar dentro dos liderados
quem está querendo buscar algo a mais, quando eles buscam conhecer sobre. Então, o time precisa trabalhar. Acho que a gente precisa que, se eu tiver que fazer todas as funções, ninguém ganha nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém tem sucesso sozinho. Então, acho que isso é um papel de deixar as pessoas num nível de confiança e de maturidade que elas possam se expressar. E aí o que a gente usa muito e fala, né? Precisa extrair o melhor das pessoas. Eu acho que é isso, é deixar elas à vontade para isso. Dentro de um padrão onde tu consiga ter domínio sobre isso, mas eu acho que esse papel do líder faz diferença. Às vezes um cara tem um potencial gigante, mas se ele está com medo, ele não vai conseguir colocar para fora isso. Então, isso eu concordo, assim, acho que faz muita diferença o líder, e se fala muito hoje que o time é a cara do líder. Pode não ser no primeiro momento, mas quando tu tem um liderado ao longo de um tempo, que seja 1 ano, 2, ele já se transformou a cara do líder. É inevitável. É minhas palavras para você entender. Eu só olhou e já pensei igual. É isso. E vocês têm... eu costumo, por exemplo, né, me cercar de algumas pessoas, isso eu faço sem querer já. Tipo, aqui eu tô aqui contigo, então assim, me cercar de pessoas que eu admiro. Então, eu admiro o posicionamento profissional, eu admiro a trajetória pessoal, os conhecimentos ou a condução de alguma coisa. Então, assim, tem pessoas que tu assim, se inspira de alguma forma, não sei, daí perto de ti, sabe? Que fazem diferença para a tua construção pessoal. Ou provocações, tipo, às vezes eu saio com uma amiga que não tem nada a ver comigo, que é tipo, meu Deus, eu quero pegar um pouco disso para ver se eu saio desse corpo e seja mais flexível. Não? Sabe assim? Eu me cerco de alguns, até ligo para alguns assim que eu sei que são grandes aqui, porque se eu for me inspirar no, sei lá, Elon Musk, eu vou conhecer ele quando? Entendeu? Então, sim. Eu costumo me cercar de pessoas e ver o que a pessoa tem. Sabe aquele olhar dela? Tipo, depois eu quero saber quando tu vai num setor o que tu olha, assim, de longe. Uma dica, assim, só uma dica pra mim. Sempre tive bons líderes, tá? Eu acho que isso eu tive o privilégio de ter, né? Eu comecei lá em 2000, né? Era um desafio. E naquele momento, na confecção na cidade, existiam pouquíssimas empresas que tinham uma modelagem computadorizada. Na época se falava de AutoCAD, né? Hoje tem os softwares específicos, mas pouquíssimas empresas tinham. E essa empresa que eu fui trabalhar, eu fui para fazer a transição. Então, quando eu saí, né, da formação técnica em vestuário, eu sabia tudo sobre a ferramenta. Tu fez técnico vestuário? Técnico vestuário. Eu também, que legal. Tu fez modelagem? Sim, eu não costurei. Acredito. Agora sim. Acho que isso ajuda muito, sabe? Dificilmente eu uso essa analogia, essa brincadeira dentro da fábrica. Eu sempre digo eu sei costurar, tu não vai conseguir me enrolar. Então, eu uso muito essa brincadeira. Tu não te engana, eu sei que eu faço bainha tantos por hora. Não consegue me enrolar mais. E teve uma parte, só fazendo um adendo assim, teve uma parte quando eu decidi fazer o curso do vestuário, que foi hoje nem poderia mais, eu acho que eu seria processado, assim. Mas naquela época não tinha bullying, não tinha nada disso, né? E como eu entrei para fazer mecânica e gostava de esportes... Tu trocou mecânica para o vestuário? Eu troquei mecânica para o vestuário na última hora. Perdeu 2 amigos já, né? E qual era o pior? O pior era que os laboratórios dos cursos técnicos eram todos no mesmo corredor. E para o meu azar, o laboratório de costura era o primeiro. Então, assim, todos os meus amigos passavam pelo corredor e a primeira aula, a base de toda a confecção, né, passa por isso, né? A tecnologia têxtil falando de processo de fiação, de malharia e costura. Não tem como tu conseguir fazer outra coisa. Então, a minha turma, nós éramos em 24 pessoas. Eu era o único homem da turma. Legal. Foi muito fácil, assim, tu imagina, né? E eles passavam no horário de entrada e de intervalo e eu estava no vidro, na máquina de costura. Então,
Essa parte foi a pior, assim. Modelando no maneco. Mulagem. Mas melhor o caimento. ainda bem que não tinha muito mimimi nessa época, então foi superado. Apesar de levar um tempinho, mas depois, né, isso passou e foi superado. Mas acho que isso acaba ajudando, assim, então foi uma parte um pouco mais difícil. Mas eu usei essa analogia para dizer que desde a minha primeira empresa, como não era algo que estava no mercado ainda para todas as empresas, né, o proprietário da empresa tinha uma mentalidade um pouco mais além, assim, ele foi... Da tecnologia, né? É isso, de trazer o que tinha de melhor no mercado naquele momento para dentro da empresa dele. Não era uma empresa grande, era uma empresa pequena, mas mesmo assim ele olhava para isso. Então, quando eu cheguei lá, eu sabia todas as ferramentas, eu era rápido naquilo ali. Só que eu não sabia o que fazer com aquelas ferramentas, né? Então, não sabia o que tesourinha fazer. Lá era tesoura aqui, ó. Como assim? É isso. Tu sabe cortar um pedaço de papel? Óbvio, aqui eu vou ali e corto. Dentro do computador eu sabia fazer tudo. Mas assim, para que eu iria cortar? Aonde? Claro que no curso técnico tem a aula de modelagem, então saía lá com a base, faz um retângulo, um quarto do quadril, mais um, bota mais metade da cintura. Mas é isso aí. Mas que lógica é essa, né? Usei pouco, sinceramente, assim, aquelas bases de aula de modelagem, assim, eu usei pouco porque dentro de uma confecção, pelo menos na realidade que eu vivi até agora, eu nunca vi começar uma base sempre do zero. Né? A gente sempre tem bases que já são validadas e a gente só vai modificando. Então, mas aquilo ajudou muito a entender as modificações que tu faz na modelagem e o efeito que ela dava lá na costura. E por ele trazer e ter essa visão um pouco mais além, sempre foi uma pessoa que inspirou. E aí, assim, eu não tinha computador em casa, né? Meu pai tinha que treinar lá. Meu pai não tinha condição, nunca faltou nada pra gente. Né? Então, a gente era menor, não tem nada. Não tinha nada em casa, nunca faltou nada pra gente, sempre, né? O pai sempre fez de tudo para que nunca faltasse. Eu tinha uma facilidade, como meu pai era mineiro, a escola técnica tinha uma parceria, né? A região Criciúma é uma região carbonífera, então tinha uma parceria, então eu tinha mensalidades com preço muito baixo. E aí foi onde eu entrei nesse colégio, na escola técnica. Era tipo segundo grau cotécnico? Eu não conheço segundo grau cotécnico, mas assim, naquela época, né, eu fazia o primeiro ano, o segundo e o terceiro. No segundo e no terceiro eu tinha só português, matemática, inglês, e o restante das aulas eram técnicas. Então, não acredito, que massa, né? A dificuldade era assim, tu saía de lá com uma profissão praticamente formada, mas se tu queria algo diferente, por exemplo, se tu queria ir para uma medicina, se tu queria uma fisioterapia... Jeitinho de experimentar, né? Sei lá, de saber como é que era. Então, isso já dava um cheiro do que tinha lá, né? E tu não se tocou e não saiu correndo? Não me falaram que era assim. Eu também, quando eu fiz estilo e modelagem, eu pensei, só vejo, eu comecei na costura, então eu só via as meninas tudo arrumada, bonita. As meninas do estilo eram as bonitas, arrumadas. Eu quero sair de andar com as roupas tudo sujas e tal, eu quero andar bonitinha, então eu vou fazer. Lá em Criciúma a gente tinha uma analogia que quem vai entrar nessa área vai para Paris, vai fazer pesquisa. No mínimo. É isso, né? Mas a realidade era muito diferente, né? Mas é uma paixão a área têxtil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu comecei, né, com modelagem computadorizada, então era um grande desafio isso. Mas, assim, por essa visão que naquela época, né, o proprietário da empresa tinha, sempre foi algo que eu olhava assim e dizia, pô, esse cara tem uma condição de vida melhor, a gente não tinha. Então, o que eu preciso fazer para conseguir isso também? Então, era uma empresa pequena e depois, né, de 7 anos eu fui contratado por uma outra empresa, já era uma empresa um pouco maior. E como tinha muito essa questão da liderança, eu precisei desenvolver coisas habilidades para cuidar de gestão. Mas assim, na primeira empresa eu não me considero, hoje olhando com a experiência que eu tenho, eu não me considerava um gestor, apesar de ser um líder. Eu não considerava um gestor. Tu tinha muita experiência já, né? Porque se tu ficou 7 anos, tu sabia operar ali, né? A gente vê em algumas entrevistas, a maioria que é líder ou gestor hoje em dia, ou os dois, né? Que é no teu caso,
Tipo, tem muita experiência, passou por todas as áreas, mas eu não sabia que tu tinha sido costureiro também. Sim, sim. Onde a gente tem que costurar. Então, né, experiência, assim, se eu sentar numa máquina hoje, eu não vou ter habilidade. Vamos fazer isso. Eu morro de rir com o pessoal, né? Olha, eu não tenho habilidade para costurar, mas eu sei costurar. Então, isso ajuda muito. Comecei na modelagem, então, tinha um desafio muito grande, que era o modelista que estava ali, ele estava com medo de perder o emprego dele. Por cá. Cara, ele era fera na modelagem, ele sabia tudo. Ele montava, ele desmontava, ele sabia tudo sobre a peça. Eu queria ter o conhecimento dele. E ele queria ter o meu conhecimento e saber como usar as ferramentas. E a gente fez uma troca legal. A gente tinha alguns combinados e isso funcionou muito bem. Ao longo de 2 anos, eu fazia modelagem sozinho, eu gerenciava a equipe de modelagem, depois de 2 anos. E ele estava ali, estava tudo bem. E a gente tinha um relacionamento muito bom. Ele era o modelista que era bom. Topzera, o técnico. E eu era muito rápido em fazer as coisas. Então, tinha facilidade de aprendizagem. Isso me ajudou muito. Então, não teve uma competição. E também ele entendeu, como tinha o meu irmão na época lá dentro, facilitou muito o caminho. E meu irmão tinha um relacionamento bom também. Muito disso que a gente vê. Então, eu olhava sempre para o dono da empresa. Mas o que ele fez? Por que ele está ali? E olhava para as decisões. E na outra empresa também. Então, sempre as pessoas com quem eu trabalhei sempre foram pessoas realmente que olhavam para frente, assim, conseguiam enxergar algo e sempre estavam inovando. Então, isso me ajudou muito. Não tenho nenhum líder específico. Mas, assim, como eu gosto muito de observar pessoas, e eu acho que o coach traz muito isso, de tu entender um pouquinho sobre o perfil. Eu sou muito de observar as pessoas. Essas pessoas também eu observo muito qual é o comportamento, qual é o padrão. Muitas vezes para dizer, eu quero fazer igual, eu quero ser igual a essa pessoa. E muitas vezes para dizer, cara, eu não quero. Já sei o que eu não quero. Eu não quero fazer isso, não quero ter esse comportamento. Então, isso ajuda, assim. Acho que as pessoas... não tive uma figura, né, sobre o papel de liderança específico nas experiências, mas acredito que quando a gente começa a entender um pouquinho mais de pessoas e de comportamento, isso vai te motiva a buscar um comportamento mais parecido com aquilo que tu acha bacana e que tu acha legal. É muito top. Normalmente eu sempre tive que estar muito apaixonada pela equipe, para eu estar assim 110% do meu negócio ali, sabe? Para eu estar assim, eu tenho esse cara que está trabalhando comigo, esse aqui, meu Deus, olha, eu tenho que estar tipo assim deslumbrada com as pessoas. E às vezes eu fico obstinada com aqueles que não estão. Então eu fico tentando convencer aquela pessoa até ela vir, no intuito de formar uma equipe assim de projeto bem legal. Os melhores projetos, assim, os mais interessantes que eu já fiz, era muito da equipe que estava ali, sabe? Do quanto que ela estava disposta. Eu reparei que eu estava tratando muito com pessoas, eu sou extremamente focada, tá? Processo, eu venho da produção, depois eu fui para o estilo, então assim, minha veia é produção. E aí, tu olhar assim a equipe e tu querer dar um resultado, sabe, tá sendo cobrado por produção, é capaz de se tocar um sino aqui, eu saio correndo, que é meio-dia, entendeu? Então, assim, a produção veio muito pra mim. Eu tive muitas professoras, tá? Sabe como é que eu aprendi a regular máquina de costura? Eu achei tão massa. Uma senhorinha do meu lado, ela pegava, trocou, não tem assim as duas balão ali, algodão e tal. Ela trocou pra cada cor, uma de cada cor, e mandou eu costurar. Daí ela desregulou mandou eu costurar e eu vi que estava torto. Tu arruma pra cá, passa de novo, tu arruma pra cá. Inteligente a técnica. Eu achei tão massa. Essa foi uma das pessoas que me inspirou a pensar assim, não, eu não vou pensar o quadrado certinho. Eu fiquei indignada, até fui viajar com a que fez a modelagem internacional, a modelagem industrial brasileira, o método, que é meia cintura, com não sei o que das costas. Sentei do lado dela numa viagem. E eu, assim, sem acreditar nesse método. Assim, ok, sim, eu acredito no método, mas para passar para alguém, a modelagem é o máximo, é muito top fazer modelagem. Mas a pessoa aprender que é meia cintura, mais um quarto não sei o que, não dá. Eu acho que isso faz, assim, diferencia as pessoas, sabe? Ninguém consegue ensinar aquilo que não praticou. Então, eu vejo, né, hoje, principalmente na internet, muita questão de venda de cursos, de treinamentos.
mas às vezes nem vivência as pessoas têm sobre isso. Elas tiveram... Não treinada, né? Sei lá. Não treinaram, essa é a fala. Tiveram um pouquinho de conhecimento, mas nunca treinaram, então não tem as experiências. E aí estão fascinadas com isso, né? Ninguém consegue ensinar bem aquilo que nunca praticou. Então, esse método, esse exemplo que tu deu, remete muito a... Ela estava ali, ela apanhou muito com aquilo ali, e o jeito mais fácil de entender qual a linha certa era mudar as cores. Simples, mas com certeza muita gente não aprendeu desse jeito e sofreu muito para aprender. Então... Imagina, para trocar ali, saber se é para lá ou para cá. A primeira vez não é muito simples, é aqui, aqui, aqui. E assim, numa dificuldade para me ensinar, e eu tenho que ficar bem quietinha na minha e só ficar do lado, né? Porque ela vai me dar uma dica aí de ouro. Então assim, é isso, eu reparava no jeito que a pessoa fazia, aquela que tinha prática. Porque aquela que tem a prática, eu digo, ela nem pega no mouse assim, ela usa o Ctrl+Z, o Ctrl isso, o Ctrl aquilo, mais rápido assim, né? Então é atalho, né? Atalho, que a experiência vai dando. Eu tenho que ter algumas personas reais para me inspirar. E aí eu sou uma mescla, fragmentos de várias pessoas, tu entendeu? E aí eu, sem querer, às vezes eu experimento aquele fragmento só para ver como é que é. Eu acho que eu não sou assim, deixa. Eu até queria ser desse jeito, mas não vai dar. Eu vou ir por esse caminho aqui. Mas é um desafio, né? Porque a gente, eu não sei, tu também deve ter isso, não é possível que tu tá há 25 anos e não é apaixonado pela área. Eu sou apaixonada pela área. Então, assim, para mim, é o melhor lugar do mundo, não tem como a pessoa não saber, não saber costurar, não se encantar com uma ficha técnica. Meu Deus, eu adoro olhar a ficha técnica. Às vezes eu passo, olho ali os manequins, é muito legal. Mas assim, no olhar de fora, né, de consultor, sim. Me dá uma dica, assim, 2 dicas, Arthur. Uma, se eu tenho uma empresa pequena, tá? Vou começar a produzir ali, tu trabalha numa empresa grande, mas numa empresa média pequena. Quais indicadores tu diria para fazer? Mas tem que ser 2 ou 3, não dá para fazer muito. Assim, o mínimo viável. Tu usa 300 milhões dashboards, mas assim, o mínimo, sabe? Tem um mínimo viável? Por mais que use alguns, né, no dia a dia, mas o básico, ou os principais que a gente olha com mais frequência, né? Depende de que segmento, né, a pessoa está inserida. Talvez se for uma venda online... Não, deixe produção. A primeira é a venda, né? Quando a gente olha ali, né, no escopo daquilo que eu atuo hoje, vendas, acho que isso ou pelo menos a demanda, se é uma indústria, que demanda que a gente tem para executar, como é que está a capacidade produtiva disso, né? Como é que está o índice de qualidade, acho que esses são... Porque vai tirar minha capacidade se tiver muito reprocesso. Exatamente, então o índice de qualidade e por último, como é que está o custo operacional disso. Então acho que sim, se for para resumir muito, seria assim, vendas, a tua capacidade produtiva, aquilo que tu tá, né, tu tem a demanda e aí o que tu consegue, né, absorver daquilo ali, da entrega, como é que está o teu índice de qualidade, independente da área, todas as áreas têm retrabalho, não só na produção, né, como é que está o teu índice de qualidade e o teu custo operacional. Acho que esses 4, eles vão nos gerar uma série de indicadores, né? Eu acho que eu estou falando de forma muito macro, assim, mas aí top, né? vai ter os principais, que talvez para uma empresa menor, para quem está começando, acho que assim, quando tu olha para isso, né, numa empresa menor, vai ter a questão de fluxo de caixa, que é importante. Todas as empresas têm necessidade de olhar para o fluxo de caixa. Mas quem é menor, às vezes tem uma quantidade de recursos menores também para isso, tem menos crédito para buscar no mercado. Toca estoque, né? Então aí começa a entrar em outras questões, assim, que a parte financeira, ela também é extremamente importante, assim, né? Se tu começar um negócio e não olhar para isso, daqui a pouco tu tá lá com o teu estoque parado, e aí tu tens o rosa, mas tu precisa vender o verde, e aí tu tem que comprar o verde, o teu dinheiro está lá parado no rosa. Então tem alguns outros indicadores que eu acho que são extremamente importantes. A questão dos estoques, do giro dos estoques. Mas acho que, se for para resumir muito, assim, né, eu acho que eu elencaria esses, assim, a venda, né, a capacidade produtiva que tu tens, como é que está a questão da qualidade. E quando eu falo a qualidade, eu falo dos retrabalhos, eu falo da não qualidade tipo no produto. Tipo um Excel mesmo, podia ser, né? Sim, alguns indicadores e
E assim, dependendo do tamanho, hoje não se usa mais, mas uma vez se usava o caderno em si para fazer isso. Ah, usa. Mas, ainda tem, né? Ah, usa. Mas esses são os principais. Aí, conforme o tamanho da empresa, né? Então, a gente tem hoje lá uma série de indicadores. Provavelmente, nunca parei para mensurar assim, mas tem mais de 100 indicadores, né? Meu Deus, já pensou se fosse Excel? nem tem mais como Deus fazer me livre, 50 pessoas em Excel todo dia, para ter um time. É óbvio que tem indicadores, né? E tem que ter um cuidado também com isso. Não adianta ter um indicador que não reflete nada. O indicador precisa refletir algo. Porque muitas vezes, num brainstorm que a gente faz, vamos medir isso e tal. É só para aquele momento, às vezes, alinhado ao objetivo. Isso. Vou medir isso. Beleza, começa a medir. Nem era tão relevante. Não faz sentido isso, não faz nem sentido. O cuidado que tem que ter os indicadores são importantes. Mas às vezes o custo para ter o indicador ele não pode ser maior do que o custo operacional que tu tenha para executar a tarefa. Às vezes tem uma pessoa fazendo uma atividade, tu vai ter que ter outra para medir se ela consegue ou não. Então, tem que ter um nível de maturidade para isso. Acho que trabalhar sem números não dá. Hoje em dia não tem mais como. Mas é a forma como tu vai medir e entender se esses indicadores fazem sentido. Óbvio que eu acho que entra uma situação que é particular de cada empresa, mas assim, tem indicadores que mostram e a gente não quer ver. Então, ter o indicador sem uma ação também não resolve. Bonito, tem muitos indicadores, mas alguns estão gritando e falando, olha, eu preciso de uma atenção aqui. E muitas vezes a gente negligencia isso. Ou, às vezes, dependendo do tamanho da organização, vou atuar nos maiores. E vai ficando, eu vou atuar nos maiores. E o comportamento não está errado, mas aquela negligência que acontece vai gerar consequências ao longo do tempo. Então, isso é inevitável. Assim, acho que ter indicadores que representam, né, a gente tem mais de 100 indicadores, mas com certeza a gente não tem manutenção desses 100 indicadores. A gente tem manutenção aí de uns 20, 30 e que são acompanhados muito de perto. Alguns a gente tem reuniões mensais, né, onde a gente chama de uma reunião com a diretoria para falar sobre esses números e ali se arma a estratégia daquilo que tem, olha para os números e sai dali com algumas ações específicas. Alguns são semanais, né, e tem a parte diária. Mas eu acho que essa questão dos indicadores ela é muito relevante para o nível de maturidade da empresa. Não adianta a gente ter lá 300 mil indicadores e daí a galera não vai saber nem usar, né? Ou não tem nem pessoa para analisar e montar alguma coisa. Mas aqui, foi um prazer te receber hoje. Eu quero convidar vocês a seguir aqui o Darlan. Ele vai melhorar suas redes sociais, vai começar a comunicar. Vou contratar uma equipe agora. A nossa audiência espera conteúdos. Videozinhos rápidos do dia a dia. Mas assim, sério, eu tô assim encantada de tu ser a primeira pessoa, porque tem que começar abrindo com chave de ouro. Obrigado, e aí, assim, eu que agradeço, agradeço estar aqui. Acho que não conhecia totalmente o projeto, mas também fiquei encantado em saber, né? Acho que a busca por essa conexão com as empresas, conseguir estar próximo, né, dos seus clientes, eu acho que isso é muito importante. Então, te agradeço, espero que tenha conseguido ajudar de alguma forma. Podia ter marcado várias coisas, mas depois de estar gravado eu preciso rever, alguém me ajuda? Então, obrigado e espero que tenha muitos outros, né, que tenha sucesso nisso, que é o primeiro. Quem sabe também um dia eu volte melhorando, né? Aprender um pouco mais. Desculpe os erros, as falhas, mas não, acho a gente só esqueceu de te dar água, coisa mínima. A pessoa quase morreu seca. Muito obrigado. Obrigada então, pessoal, e até a próxima.